Olá pessoal da disciplina de Imaginologia. Como tinha combinado com vocês, nós então teremos nossa primeira aula, né, em regime ensino à distância, e o nosso primeiro tema será a radiografia panorâmica, né? Lembrando a vocês que essa é uma radiografia considerada extraoral, justamente pelo fato de que a imagem é obtida com um filme fora da cavidade bucal, certo? E é uma radiografia que tem muito uso na odontologia pelo custo relativamente barato que ela possui e pela quantidade de informações que ela nos fornece. Então é uma radiografia que é feita às vezes com o paciente não apresenta desconforto porque não leva nada dentro da boca. Ela dá uma visão geral do complexo maxilomandibular. Então ela é uma radiografia que vocês sabem, vocês vão trabalhar muito com ela durante o curso de vocês. Um pouco do princípio histórico, né? Tudo começou na Universidade de Tóquio, em 1934, com o professor Numata, né? Já se pensava de que forma que iria se fazer esse tipo de imagem, que não precisasse levar um filme dentro da boca. Mas antigamente, o filme, para fazer uma imagem panorâmica, ou seja, de todos os dentes de uma vez, o filme era levado dentro da boca. E então aqui vocês podem observar o filme, e o aparelho ele dava o giro em torno, né, da arcada dentária do paciente. A imagem obtida era essa. Vocês estão percebendo que o filme ainda não é um filme positivo, é um filme negativo, né? Então hoje nós temos a inversão das radiopacidades, certo? Então veja só, o filme dentro da boca, curvo, né, o filme curvo, e aqui o aparelho dava o giro em torno da cabeça do paciente. As coisas foram evoluindo, né? Em 1946, o professor Patero, que é um finlandês, ele já começava a desenvolver o princípio pantomográfico, certo? Então, o paciente era colocado numa cadeira, o filme ainda ficava dentro da boca, aqui um aparelho de raio-x antigo, né? E o paciente ele girava, né? O aparelho ficava estático e o paciente é que girava na cadeira, certo? Então a gente tinha essa imagem aqui, praticamente um filme intraoral feito de forma panorâmica, numa única tomada radiográfica. Na Universidade de Washington, em 1950, o professor Nelson também já estava estudando como se fazer radiografias de toda a arcada dentária de uma única só vez. Então, mais ou menos adotava o mesmo princípio do professor Patero, certo? O filme dentro da boca, só que aqui o raio-x ficava estático e a cadeira girava em torno desse aparelho, né? Então tínhamos aqui a imagem radiográfica, aqui como se fosse uma interproximal de todos os dentes, né? E aqui também da arcada inferior. Certo? Vocês estão vendo que não se preocupava muito com proteção, né? Não se usava avental e o operador também ficava muito próximo, certo? Então isso em 1950. E o professor Patero, ele em 1950, nessa mesma época, ele desenvolveu o princípio pantomográfico, né? O princípio pantomográfico, na verdade, ele é um princípio matemático, onde, através da movimentação do aparelho em torno da cabeça do paciente e a movimentação do filme também em torno da cabeça do paciente, conseguia-se eleger uma camada de imagem onde tudo que tivesse dentro daquela camada de imagem ficaria nítido na radiografia. Então, como se fosse uma tomografia. Na verdade, hoje em dia, a panorâmica ela é uma tomografia, só que ela é chamada de pantomografia, certo? Porque ela tem as suas particularidades, tá? Mas essa sincronia de movimento do aparelho e o filme fora da boca do paciente, certo? É o que dá o princípio da pantomografia. Esse aqui foi o aparelho utilizado pelo professor Patero para mostrar o princípio da pantomografia. Então veja só, vocês viram que antes o filme era colocado dentro da boca, o paciente girava, né, e o aparelho era estático. Agora você tem um filme fora da boca,
certo? Então já é uma radiografia extraoral. O aparelho continua estático e o paciente gira por meio dessa manivela, né? E nós temos então esse resultado radiográfico. Aqui nós temos já a precursora de uma radiografia panorâmica atual, né? A gente já enxerga algumas estruturas extorais, não tão nitidamente os dentes, porque vocês sabem que o filme, quanto mais afastado do objeto, né, mais ampliado, ele tende a aparecer e menos nítida a imagem desse objeto, né? E aqui o aparelho utilizado pelo professor, que dava o princípio da pantomografia. Tá? Então, o giro do paciente já produzia a sincronia da movimentação pantomográfica, que hoje em dia está muito mais evoluído e as imagens têm maior nitidez. Esse aqui foi o primeiro aparelho ortopantomography a chegar no Brasil. O aparelho chegou em 1961 e esse aparelho, se eu não me engano, ele está na Faculdade de Odontologia de Bauru, né? E ele funciona até hoje normalmente. É lógico que a imagem dele é incomparável com as imagens atuais, que hoje em dia a gente já tem um sistema digital, né? Mas isso aqui foi uma revolução na época, né? Você conseguir fazer uma imagem de todas as arcadas dentárias superior e inferior, né? E mais as estruturas circunjacentes, que fazem parte da face. Existem algumas diferenças, né, entre os feixes de raio-x. Aquele aparelho de raio-x periapical que vocês utilizaram para as aulas práticas de Radiologia 2, ele tem um feixe divergente cônico, né, um feixe cilíndrico. Né, vocês podem perceber, até pelo colimador que fica lá dentro, ele faz com que o feixe fique cilíndrico no diâmetro de 7 centímetros, ao ponto de conseguir atingir todo um filme intraoral, sendo filme periapical, ou oclusal, ou interproximal, enfim. Já o feixe da radiografia panorâmica, ele é um feixe linear, ele é um feixe reto, né, com forma de retângulo, como se fosse um feixe, podemos dizer, plano, certo? É um feixe colimado de uma forma diferente do que o aparelho periapical, para que então produzisse o efeito que hoje nós conhecemos da radiografia panorâmica. Bom, como é que funciona o aparelho de radiografia panorâmica? Quando você aperta o botãozinho, ele começa então a adquirir a imagem da face do paciente seguindo esse princípio pantomográfico. Então veja só, a primeira coisa que acontece, o filme fica do lado esquerdo do paciente, vamos supor que o paciente já está posicionado dentro do aparelho, o filme fica do lado esquerdo e a fonte de raio-x vai para o lado direito. Quando começa a acontecer o giro, a fonte de raio-x vem vindo para o lado esquerdo, o filme vai se movimentando para o lado direito do paciente. Essa sincronia de movimentos produz uma camada de imagem. Isso aqui é uma camada de imagem. Quando você posiciona o paciente no aparelho de raio-x, ele vai ficar posicionado dentro dessa camada de imagem. Quando começa a funcionar o aparelho de raio-x, tudo que está dentro dessa camada de imagem vai sair nítido na radiografia. O que está fora dessa camada de imagem, acontece um borramento pelo princípio da movimentação, certo? Então forma-se essa camada de imagem, tudo que está dentro sai nítido e tudo que está fora sai borrado. Então na verdade não é que a imagem, por exemplo, vamos supor, da coluna aqui não esteja aparecendo, ela vai aparecer aqui na frente, só que ela vai aparecer borrada. Por exemplo, esse lado vai aparecer desse lado, só que vai aparecer borrado. Então, o aparelho ele começa a formar primeiramente o lado esquerdo do paciente, borrando o lado direito. A partir do momento que ele vai chegando no número 3, ele vai borrar a coluna para formar a imagem na região anterior. Na hora que ele chegar desse lado aqui, ele vai borrar o lado esquerdo para formar a imagem do lado direito. Então, essa sincronia de movimentos é chamada de princípio pantomográfico. Forma-se essa camada de imagem pela sincronia de movimentos e, ao final
da aquisição da imagem, nós temos então a radiografia panorâmica. Então esse é o esquema, certo? Esse feixe linear aqui, tá? Esse feixe linear, esse filme que fica fora da boca do paciente, ele também se movimenta, o feixe também se movimenta, e o paciente então ele é estático, né? Hoje em dia o paciente não se movimenta no aparelho, quem movimenta é o filme e o feixe de raio-x, cada um vai para um lado, e forma-se então essa camada de imagem. A gente tem que lembrar que essa camada de imagem, o fulcro de imagem, que o pessoal comenta, ela é mais larga nas regiões posteriores, porque a espessura óssea na região posterior da maxila e mandíbula é maior, e ela é mais afilada na região anterior, porque a espessura óssea na região anterior é menor, tá? Por isso que o paciente tem que estar muito bem posicionado no aparelho de raio-x panorâmico, para que as arcadas dele fiquem dentro dessa camada de imagem, e assim a imagem fique mais bonita, os dentes possam se apresentar de uma forma mais nítida. Os filmes utilizados atualmente para radiografia panorâmica são os filmes do tamanho 15x30, isso aqui é um filme da Kodak, tá? E aqui é um chassi radiográfico utilizado para fazer a radiografia de forma convencional. Então tira o filme aqui de dentro, coloca o filme dentro desse chassi, tá? Lembrando que aqui esses filmes vêm o número de 100 películas e todos dentro de uma única embalagem. Então essa caixa tem que ser aberta em ambiente escuro, senão queima todos os filmes. Você abre a caixa, pega uma película, coloca aqui dentro, fecha, aí você fecha a caixa de novo, fecha o chassi radiográfico, aí sim você pode acender a luz, tá certo? Por isso que o pessoal chama de chapa, a radiografia muita gente chama de chapa, né? Por quê? Porque dessa caixa de alumínio aqui que parece uma chapa. Aí o pessoal fala que a radiografia é uma chapa, mas na verdade isso aqui chama-se chassi radiográfico, tá? E aqui dentro é onde se coloca o filme para obtenção da imagem. Aqui nós temos uma paciente posicionada, né, num aparelho de raio-x. Aqui é onde vai ser colocado aquele chassi radiográfico, né, contendo o filme 15x30. Vocês estão vendo aqui que já tem uma aberturinha de forma linear. É por aqui que a radiação vai passar para se formar a radiografia. Lá atrás, do outro lado, é a fonte de raio-x, né? Esse paciente é colocado apoiando o queixo nesse suporte, ele morde esse stopzinho aqui que tem uma canaleta para encaixar os dentes. Esse plano de Frankfurt, que fica aqui da borda inferior da órbita até a região do tragus, ele tem que estar paralelo ao solo, ou o plano de Camper paralelo ao solo, né? O paciente fica com a coluna cervical ereta, não pode ficar com a cabeça para frente, tem que ficar bem ereto, tá certo? A língua dentro da boca fica tentando ocupar o espaço do palato, não pode ter espaço entre o palato e o dorso da língua, certo? O paciente segura aqui, então é colocado o aparelho em posição para fazer a aquisição da imagem. O giro completo em torno da cabeça do paciente dura cerca de 16 segundos e pode variar entre as marcas de aparelho. Então olha só, aqui numa vista mais próxima, né? Aqui a paciente posicionada, esse plano aqui bem paralelo ao solo, né? Nós podemos ver, esse aqui é o plano de Frankfurt, da borda inferior da órbita até a região do tragus, tá? O queixo apoiado, mordendo no stopzinho. Esse aqui é como se fosse um cefalostato para fixar a cabeça do paciente, e ela tem que estar bem certinha na linha mediana aqui também, tá bom? Olha aqui a questão da linha mediana que eu expliquei para vocês. Então tem que passar bem certinho com a linha mediana do paciente, tá? Esse espelhinho aqui ajuda o técnico a posicionar o paciente, para ele enxergar o paciente como se estivesse de frente, tá? Então, explicando aquilo que eu falei para vocês anteriormente, quando o aparelho chega aqui na posição 3, ele vai ter que borrar a imagem da coluna, certo? Então, nessa região anterior, você pode enxergar às vezes com certa dificuldade, porque esse borramento da coluna vai ser projetado aqui na frente, né?
Então você vai enxergar mais nitidamente os dentes, com certeza, porque eles estão dentro da camada de imagem. Porém, você também enxerga um borramento da coluna sobreposto nessa região aqui. Então é comum e acontece muito esse borramento quando o paciente não é colocado com a coluna ereta, quando na aquisição da imagem pelo técnico. Então, pessoal, para mostrar para vocês como é que é esse processo de borramento e formação da imagem nítida é o seguinte. A primeira aquisição na radiografia panorâmica acontece do lado esquerdo do paciente. Então, para sair esse lado esquerdo nítido, o lado direito tem que ser borrado, certo? Então, veja só, esse brinco que está no lado direito do paciente, ele vai ser borrado e vai aparecer no lado esquerdo. Enquanto que quando chegar para formar a imagem do lado direito, o brinco do paciente que está no lado esquerdo vai ser borrado. E como é metal, e o metal é bem radiopaco, ele vai aparecer aqui um borramento. Então isso prova que para formar a imagem desse lado, ele borra esse lado. E para formar a imagem desse lado, ele tem que borrar esse lado. Certo? Então esse é o princípio da radiografia panorâmica. Na sincronia de movimentos a gente vai ter a formação da imagem completa. Aqui um outro exemplo para vocês, certo? Então começou a formar a imagem do lado esquerdo, nós observamos esse brinco aqui no lado direito, que aconteceu o borramento aqui em cima desse lado esquerdo. E também da mesma forma do lado direito do paciente. O brinco que está no lado esquerdo dele, certo? Apareceu o borramento desse brinco no lado direito do paciente. Tá bom? Então isso aqui é o que nós chamamos de borramento, mais conhecido aí na literatura que vocês vão encontrar, escrito como imagem fantasma, né? Na verdade, eles falam fantasma, que parece, não sai nítido, né? Parece uma imagem de fantasma, mas é um borramento, na verdade, dessa estrutura que está no lado oposto. Só para também explicar para vocês, né? Aqui a gente tem esses implantes agulhados antigos, né? Antigamente não era rosqueável, você meio que martelava os implantes no osso do paciente, né? Então aqui é uma radiografia até rara para se mostrar esse tipo de implante. A projeção do côndilo, certo, também é diferenciada na radiografia panorâmica. A gente tem que lembrar que a região da têmia é uma região bastante complexa, né? Aqui vocês estão observando uma fossa mandibular, é onde o côndilo se encaixa, né? Aqui a gente tem o osso temporal e aqui vai o processo zigomático do osso temporal, enquanto vem o processo temporal do osso zigomático, formando a sutura zigomático-temporal nessa região. Tá? Bastante susceptível a fraturas. Lembrando que aqui a gente tem o meato acústico externo, o côndilo está bem próximo, né? Aqui a gente tem a fossa, a eminência articular e o tubérculo é essa regiãozinha aqui. Aqui a incisura mandibular, o processo coronoide da mandíbula e aqui a cabeça do côndilo. Lembrando que a cabeça do côndilo a gente tem o polo lateral, que fica mais voltado para a linha mediana, e o polo medial, que é mais voltado mais para a linha mediana, e o polo lateral, que é voltado mais para a linha que foge da linha mediana, ou seja, mais para o lado externo, né? O polo lateral mais para dentro e o polo medial mais para dentro e o polo lateral mais para fora. Então esse polo aqui é o polo lateral, lá para dentro vai ter o polo medial. Então aqui, ó, lado medial, lado lateral. Então o côndilo fica posicionado dessa forma aqui. Então ele é estreito no sentido antero-posterior e mais largo no sentido látero-lateral, tá? Ou látero-medial. Então olha só a projeção do côndilo na radiografia panorâmica, né? Nós observamos ele bonitinho, né? A sua conformação anatômica ela é muito variável entre os pacientes, né, porque o côndilo sofre muito processo remodelativo ao longo dos anos, mas aqui a gente observa, ó,
a eminência articular junto com o tubérculo articular e aqui o arco zigomático, né, que é aquele arquinho que eu mostrei para vocês, certo? Ele já parte aqui do tubérculo articular. E o côndilo dentro da fossa mandibular. Aqui no lado oposto, tá, nós observamos também o côndilo, aqui a fossa mandibular, a eminência articular, que é aquela inclinação, o tubérculo e aqui o processo zigomático, né? Desculpa, o arco zigomático, né? Vem o processo zigomático do osso temporal e o processo temporal do osso zigomático formando a sutura zigomático temporal, que é bem nessa região aqui. Então vocês percebem a simetria, praticamente tudo na mesma altura, os côndilos têm uma imagem bastante simétrica de ambos os lados, então aqui indica uma normalidade dessa região do côndilo. Olha só, então, na radiografia panorâmica, o primeiro lado que é projetado é o lado esquerdo, certo? Então, olha só, vai projetar o lado esquerdo da ATM, tá? Vai vir formando a imagem nítida do lado esquerdo, borra-se o lado direito. Aí, a partir do momento que vem, forma a região anterior, borrando a coluna. E na hora que ele chega desse lado, vai borrar o lado esquerdo para formar a imagem nítida do lado direito. E o côndilo, logicamente, juntamente com essa imagem. Então, olha aqui, a gente já percebe um côndilo um pouco mais alterado. O côndilo, como ele sofre muito processo remodelativo, a gente não pode dizer que quando ele está com uma anatomia às vezes irregular, quer dizer que ele é anormal. Não, para ser anormal, ele tem que indicar imagens que sugerem uma patologia, tá? E principalmente ter uma relação muito grande com o exame clínico. A radiografia panorâmica, na verdade, não é uma radiografia mais indicada para observação de côndilos e de região de ATM. A tomografia é muito mais indicada. Então, às vezes o dentista pede, vou ver como é que está a sua ATM. A panorâmica não é a mais indicada. Ela sugere que pode ser que tenha alguma coisa, mas tem radiografias melhores, como a tomografia, para observar alterações na região das ATMs. Mas olha só como diferencia já o tubérculo articular daquela radiografia que vocês viram, né? A eminência e o côndilo já tem uma regularidade. Mas é normal, mas o importante é você complementar clinicamente com o paciente, tá? Esse lado aqui, ó, olha só como tem também um pouquinho de alteração, o côndilo é diferente, né? Não é tão redondinho, tubérculo articular na eminência, aqui dentro a fossa e aqui o arco zigomático. Tá? Então, fiquem atentos com isso. Tipo, pode ser que vocês observem um côndilo às vezes fora de uma anatomia normal, mas não quer dizer que é patologia. Pode ser uma remodelação óssea. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a primeira parte da aula de radiografia panorâmica. Nós vamos marcar na agenda da plataforma para nós discutirmos essa aula e para a gente tirar dúvida. Então, eu vou gravar para vocês a segunda parte da aula de radiografia panorâmica, que vai envolver já o conhecimento sobre a anatomia radiográfica e como nós vamos observar essa anatomia na radiografia panorâmica. Então já deixo a dica para vocês revisarem a anatomia da face, porque vai ser importante vocês estarem com esse conhecimento sobre a anatomia óssea da face, para que então, quando a gente for estudar a parte anatômica na radiografia panorâmica, vocês estejam mais familiarizados, certo? Então, obrigado a vocês por enquanto e encontro com vocês na plataforma e até a segunda aula.